Boa noite, Stephanie. Na bênção. Boa noite, Cristina. Deus abençoe. Geilda. Ô, Geilda, como é que tá, minha filha? Na bênção? Deus te abençoe, tá? Boa noite. Trabalhou até mais tarde hoje, irmã? Não foi no culto? Lohanda de Fátima Castro. Ai, não pegou o Brandão, não? Araújo. Faltou o Brandão aí, né? Esperando mais algumas pessoas entrar pra gente dar início. Lembrando que nós começamos quarta-feira a nossa corrente. Gabriel, Deus abençoe. Arthur, Deus te abençoe. Foi muito forte o nosso primeiro elo. Foi muito forte a primeira mensagem. Presença de Deus na nossa vida, né? Apenas um versículo. Nós ministramos uma mensagem completa. Eu tenho certeza que aqueles que creem, Deus está fazendo maravilha. Juliana! Deus abençoe, Juliana. Tudo bem aí? Tá bem com a sua família aí? Mais algumas pessoas. Bom, agora são 23 horas e 32 minutos. Nós não vamos ficar postergando. Lembrando que começamos quarta-feira agora na igreja e dia 1º no Instagram. Hoje no Instagram a gente completa 10 dias dessa corrente Fevereiro Profético. E iniciamos agora nessa quarta, né, lá na igreja. Lá na igreja nós estamos fazendo todas as quartas e entregando para você o folder, né? Isso, amém, Juliana. Para você meditar. Como eu disse ontem, você tem a opção de colar um folder desse. Graças a Deus tá tudo bem, Juliana. Um abraço para todo mundo aí, tá? Gabi, Deus abençoe. Então você tem a opção de colar isso aqui no espelho. Glória a Deus, irmão. Chega esse horário, eu já tô 50% apagado. Eu tô aqui só no outro 50%, tá sobrando. Ou você vai colocar isso aqui na cabeceira da sua cama. Manteca, Deus abençoe. Para que isso, pastor? Para todos os dias você se lembrar que Deus liberou promessas sobre a sua vida. Não é para enfeitar. Não é para marcar alguma coisa. Mas é para você entender que Deus já liberou as promessas sobre a nossa vida. E Ele sempre cumpre. Se existe uma pessoa que nunca ficou devendo nada para ninguém e nunca deverá nada para ninguém, é o nosso Deus. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Agora nós somos eternos devedores, né? Porque tudo que somos, que temos, vem dele. Esse ar, ó, que estamos respirando agora, que nos mantém vivos, Ele nos dá todo dia. Então a nossa dívida com Deus, ela é eterna. Nós nunca conseguiremos pagar a dívida que temos com Deus. E Ele faz isso por amor. Ele não nos cobra. E ainda por cima, Ele continua tendo bênçãos na nossa vida. Continua liberando promessas na nossa vida. Então,
eu aconselho você a fazer essa corrente. Se você estiver longe da igreja, faça aqui pelo Instagram, ok? Vai ser bênção sobre a sua vida. Nós lemos aqui, do dia 1º até hoje, nós lemos aqui os 13 versículos, né? Rosinha, é isso mesmo? Deixa eu ver se é Rosinha. É Rosinha, Deus abençoe. Hoje os irmãos da outra igreja, tudo resolveu aparecer, né? A Juliana, da igreja de Santa Rita, a Rosinha, da igreja de Santa Rita. Muitas outras pessoas aí. Mas até que também era lá de Santa Rita, né? Desculpe, irmão, o trem tá puxado mesmo. Então, nós lemos do dia 1º até hoje os 13 versículos. Que 13 versículos são esses? Os 13 versículos das promessas de Deuteronômio 28. Amém? Breno, deixa eu pôr o óculos para ver se é Breno que está entrando. Breno Catal, Deus abençoe, meu amigo. Obrigado por estar aí nos acompanhando. Então, nós, teve dia que a gente falou só de um versículo, teve dia que a gente falou de 2, teve dia que a gente falou de 3, mas o importante é que lemos a palavra. Deixa eu ler o que o Breno está escrevendo ali. Pastor, graça e paz, adorei a dura que você deu no pão. Irmão, eu não fico feliz com esse tipo de coisa, mas o que é mais triste nisso é o cara fazer isso com uma criança, né? Como eu falei lá na rádio hoje, se a pessoa ela pega um jovem, ele tem uma resposta para poder dar, ele tem condições de chegar no pastor e falar o que o outro falou, mas é muita covardia de uma pessoa fazer isso com uma criança de 10 anos de idade. A criança tá ali com a mente limpinha, não tem discernimento de nada. O cara, ao invés de se limitar a fazer o que ele foi contratado para fazer, que é dar aula de música, não de Bíblia, começa a confundir a mente de uma criança de 10 anos. Isso é crime, isso é inadmissível, e eu não tinha falado nada no nome dele, mas como ele entrou falando já logo que era ele, que podia falar que era ele, eu já aproveitei e mostrei para ele e para todas as pessoas quem verdadeiramente é através da capa, né? Deus abençoe, muito obrigado, Breno, pela sua atenção lá na rádio. Deus abençoe sua vida, né? E com certeza sempre Deus estará falando conosco, né? Ele está dizendo aqui: pastor, o senhor foi verdadeiro. Paulo sempre quer exclusividade e o debate foi direto o Senhor percebeu. É verdade, né? Verdade. O senhor foi verdadeiro e o Paulo sempre querendo exclusividade. Infelizmente, né, irmão? Infelizmente. Ele já tinha aprontado com um pastor amigo meu, estava muito triste. Felizmente chega uma hora que a gente tem que reagir, né? Recebi outras mensagens hoje de outros pastores que conheciam a índole e o caráter dele, me parabenizando, mas eu de verdade não gostaria de ter chegado a esse ponto, né? Mas tem hora que a gente precisa mostrar que a gente não é idiota, que a gente não é bobo, e que a gente tem amor pelas nossas ovelhas e que a gente defende as nossas ovelhas e vai entrar na frente de qualquer coisa para defender nossas ovelhas. Amém? Então, voltando aqui a todos aqui,
Quando nós liberamos essas promessas na sua vida, eu, por exemplo, sempre falo isso na igreja, né? Quando eu libero uma promessa dessa sobre a sua vida, eu não libero da boca para fora, eu não libero porque eu quero fazer bonito para você, eu não libero porque não tem outra coisa para falar, eu libero com muita verdade no meu coração. Por quê? Porque eu vivo essas coisas, eu vivo as promessas do Senhor, né? E muitas coisas que a gente prega aí do Deuteronômio 28 já se cumpriu na minha vida. Então, assim, quando eu ministro essas palavras, eu não estou jogando conversa pro ar. Eu não estou querendo posar de bonitinho para a igreja, porque todo mundo sabe que quando eu libero uma promessa de Deus para a vida dessa pessoa, eu não esqueço de falar isso aqui, ó. Vou repetir para você. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nenhuma promessa se cumpre só com oração. É muito bom orar, na verdade orar é a nossa obrigação. O mínimo que nós podemos fazer é orar, é conversar com Deus, ter um diálogo com Deus, não é um monólogo, é um diálogo, né? Esse é o mínimo. Só que a sua oração não vai fazer a promessa cumprir. O seu jejum não vai fazer a promessa cumprir. Você pagar preço de madrugada em oração não vai fazer a promessa cumprir. Você ficar o dia inteiro no monte não vai fazer a promessa se cumprir. Pastor, então quer dizer que eu faço isso ao léu? Não. Tudo que você está fazendo está valendo para alguma situação na sua vida. Está trazendo Deus para perto de você. Está mostrando para Deus que você tem disposição de sacrificar, de jejuar, de orar, de conversar com Ele. Tudo isso é muito bom e é necessário. Mas o que eu quero dizer é que o principal é a obediência. Pastor, eu posso obedecer e não orar? Não. Orar é a nossa obrigação. Pastor, eu posso obedecer e não pagar preço? Não. Eu só estou querendo dizer que todas essas coisas que você vai, você faz, Deus recebe. Mas para cumprir a promessa, além disso, você precisa obedecer. Guardar os mandamentos do Senhor, ok? E aí você pode esperar que a bênção no tempo de Deus vai chegar. Ellen, Deus abençoe. Ellen também era membro da minha igreja lá do Trivo, uma criancinha na época, junto com a Sãozinha. Deus abençoe minha filha. Felipe Martins, Deus abençoe Felipe. Então, queridos, a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. É simples, mas não é fácil. Só que Deus ele só honra quem luta. Deus ele só pode honrar quem passa na prova mesmo. Nenhum homem que Deus chamou na Bíblia para ser um violento, para ser um guerreiro, para ser um vencedor, passou por coisinha boba, não. Todos eles passaram por desafios. Noé, que foi o primeiro que Deus chamou, ele passou 120 anos construindo uma arca. Todo mundo chamando Noé de doido, todo mundo humilhando Noé, todo mundo zoando de Noé, e Noé caladinho. Aí depois que Deus ele manda o dilúvio, Noé foi salvo, sua família salva, né? E aí o que ele faz para recomeçar? Não tinha mais nenhum morador na terra, todo mundo tinha morrido. Então Noé, ele teve que começar tudo sozinho com a sua família. Mas é sozinho no mundo, não é com alguém de outra cidade, não. Não tinha habitante no mundo. Todo mundo tinha morrido. Então Noé teve que, praticamente depois de Noé, foi Noé que foi o precursor de todas as coisas. Tudo que existiu na terra veio através de Noé. Lógico que Deus não se conta, Deus está em primeiro lugar nisso aí. Mas teve que passar desafio. Depois Deus chama Abraão.
Abraão teve que passar por muitos desafios. E aí veio Isaac, veio Jacó, e nós já sabemos que passaram por muitos desafios. O tempo passa, né? Quem Deus chama? Moisés. E todo mundo sabe dos desafios que Moisés, talvez o maior desafio de todos os homens foi Moisés que passou e venceu. Então, se eu fosse continuar, a gente ia até o Apocalipse aí. Davi e muitos outros. Então, Deus ele tem promessa para a nossa vida. Mas não vai ser fácil. Tem que ter luta, tem que ter batalha. Se só a oração vencesse todas as coisas, Davi era um homem de oração. Moisés, quando encontrou com Deus, homem de oração. Abraão, toda vez que ia conversar com Deus, ele oferecia um altar de sacrifício para chamar a presença de Deus. A oração vale muito, vale muito. Mas todas essas pessoas, na hora da oração, Deus só falava, eu vou te honrar. Mas ele honrava só depois do posicionamento. Só depois da atitude. Só depois da obediência. Então o grande segredo aqui são dois. Você obedecer e você ter atitude. Porque quando você tem atitude e obedece, não tem como a promessa não se cumprir na sua vida. Pode demorar? Pode demorar, porque o tempo de Deus não é o meu. Pode ser rápido? Pode ser rápido. Isso tudo vai depender de duas coisas. Primeiro, se eu estou preparado para receber aquilo que Deus prometeu. Segundo, se é o tempo de Deus na nossa vida. Esse que é o grande detalhe. Então que você receba essa palavra no seu coração, você tome posse dessa palavra. Você que não está fazendo essa corrente com a gente, a nossa igreja é na Rua Mato Grosso 278, no bairro de Lourdes. Todas as quartas nós estamos nessa corrente. Vamos encerrar essa corrente num domingo. Teremos batismo nesse domingo. Vai ser muito forte. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Deixa eu ler aqui mais o que o Breno falou aqui. Tá. Pastor, me diz sobre a sua decisão de voltar para o Brasil quando o senhor morava aqui nos Estados Unidos. Tenho medo de voltar, porém já não sou mais feliz aqui nos Estados Unidos. Tenho medo de decidir errado. Lembro que o Senhor um dia falou na rádio, há anos atrás, sobre esse tempo de ter voltado para o Brasil e ter sido mais feliz. Mexeu comigo. Bom, Breno, o que me fez voltar foi uma coisa, que a minha esposa já tinha tentado o visto já 2 vezes. Eu tinha deixado ela aqui no Brasil com 2 filhos pequenos, e eu era pastor auxiliar lá, e aí estava saindo uma igreja para eu pastorear. E aí um dia, quando eu cheguei em casa, depois dessa notícia, eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, como que um homem solteiro pode pastorear uma igreja? Aquilo mexeu muito comigo. E Deus então começou a me falar. E um dia, no meio do culto, ele usou o meu pastor, que me amava muito, Eu lembro até hoje, ele começou a falar normalmente, depois ele começou a chorar, porque ele sabia. Então Deus o tomou em revelação e falou para mim, o seu tempo aqui acabou. Você pode ir embora. E ele começou a chorar, porque depois que ele entendeu isso, eu era o único pastor auxiliar que ajudava ele. Ele podia viajar, que eu pregava, eu tomava conta da igreja. E aí ele finalizou dizendo assim, faz um voto comigo. Eu cheguei em casa, liguei para minha esposa,
Falei para ela assim, olha, Deus falou isso, isso e isso. E nós vamos fazer uma prova com ele. Nós não vamos falar para ninguém essa conversa. Só que você vai lá no Rio de Janeiro e tenta mais uma vez o visto. E aí, se você não conseguir, a gente vai saber que é a resposta de Deus para ir embora. Então ela foi, tentou mais uma vez o visto foi negado, chegou, ligou para mim, eu falei, amém. No outro dia, sem orar, sem pedir a Deus alguma dúvida, não. Eu fui certo de que Deus estava falando. No outro dia eu fui lá na loja e comprei minha passagem, na agência. Comprei minha passagem, agradeci a igreja, agradeci o pastor e vim embora. Entendeu? Foi uma decisão difícil? Não tão difícil, porque eu sabia que eu estava vindo para minha família. Ei, Douglas, dá benção? Então, fiquei um pouco triste, porque eu já estava gostando do meu pastor, de todo mundo lá. Douglas do Coral Vozes Quadrangular, Deus abençoe, meu amigo. Então, e aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu entendi o que eu fui fazer lá. Entendeu? Por que Deus me levou para lá se eu não precisava do dinheiro de lá, se eu não precisava de nada? Eu fui, deixei uma empresa grande que eu gerenciava, né? Já era diretor da empresa já. Mas Deus faz as coisas que Ele que sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, eu acho que o que deve pesar na sua decisão, a primeira coisa é como você estará com Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se tem família que pese a sua decisão. Se tiver família, família é mais importante. Né? Agora, terceira coisa, se você está infeliz aí, talvez você ore a Deus e seja a hora de você voltar. Né? Mas como eu não sei da sua vida, não sei da sua história, eu não posso te dar nenhum conselho. O conselho é, se está sentindo muito desejo, vem. Se tem família, também venha. Né? A questão da felicidade, se Deus está na sua vida, com certeza Ele vai te sustentar no lugar que você estiver. Se Deus for o centro da sua vontade, a sua motivação, né? Volte sem problema nenhum. E uma coisa eu garanto a você, depois que eu vim para cá, do Brasil de novo, eu prosperei muito mais do que os anos todos que eu estava no Brasil e os anos todos que eu estava nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu voltei no centro da vontade de Deus. E quando você volta no centro da vontade de Deus, Ele não fica te devendo nada. Ele vai levantando pessoas para te ajudar, Ele vai levantando situações para te prosperar, Ele vai cuidando da sua família. Então, meu irmão, eu não arrependo um dia de ter voltado para o Brasil. Na verdade, não ocorreu nem um dia o arrependimento, nem desde o dia que Deus falou comigo. Ele falou, eu obedeci, acabou a conversa, não questionei, não perguntei. E aí, eu estou para te dizer que... Estou falando de prosperidade porque as pessoas vão para os Estados Unidos por causa de prosperidade, né? Eu estou para te dizer que se eu estivesse lá, eu não estaria tão bem como eu estou hoje. Entendeu? Então, você que vai entender aí o que vai pesar na sua decisão. Na minha posição, eu voltei sem medo nenhum, confiando no Senhor. Cheguei aqui, tive mais uma filha, graças a Deus, minha família todinha no altar do Senhor, todinha. Entendeu? Meus filhos me dão orgulho, cada um deles me dá orgulho, minha esposa dá orgulho, então você que entende. Tá bom, meu amigo? Se quiser, você pode depois me chamar no Zap. Se você quiser anotar aí, 33 9 8404 8281.
82. 33 98404 8282. Tá bom? Pode me chamar que a gente está à disposição. Preciso encerrar nossa live. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Douglas que entrou agora, Deus abençoe a todos, tá bom? Quem puder, por favor, nos faça uma visita, né? Família linda, reverenda. Amém, Douglas? Graças a Deus, isso aí é presente de Deus, né? Nada vem de nós, é tudo de Deus. Então, gente, um abração para vocês. Hoje eu passei demais da live, geralmente é só 15 minutos. Na benção. Abração para vocês, tá? Estou à disposição.